Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou te explicar como que você pode calcular o YTD ou YTD ou Year to Date ou acumulado do ano dentro do Excel. Então olha só, o que é o ITD no final das contas? O ITD não, né? O YTD no final das contas, né? É o tal do Year to Date, vou colocar aqui, ó, Year to Date, que significa o acumulado do ano. Então eu preparei dois exemplos aqui para a gente ver como que a gente pode calcular isso. Sim, tem várias formas, ok? Eu vou te explicar duas formas aqui e você pode achar outras formas para calcular isso também. Eu vou mostrar duas formas, uma mais simples e outra um pouco mais complexa que pode atender outros cenários, tá certo? Então o primeiro cenário é o seguinte, olha só, eu tenho aqui a minha tabelinha de vendas. E essa tabelinha, perceba aqui os detalhes, tá certo? Primeiro, ela já está ordenada aqui, ó, do primeiro dia do ano, ou da primeira data até a última data, então está em ordem crescente aqui das datas, tá certo? E eu tenho apenas o ano de 2022. Então esse é o primeiro exemplo, tá? Por quê? Porque esse é um exemplo simples, é um exemplo bastante fácil de resolver. Então, quando eu quero calcular o YTD aqui, eu estou dizendo o seguinte, eu quero saber, por exemplo, até o dia 1º, quanto que eu tive de vendas no ano inteiro. Depois, no dia 10, quanto que eu tive de vendas no ano inteiro. Ou seja, é o 29 mil mais os 40.738, ok? Então é uma soma que a gente vai acumulando os valores. Então, nesse tipo de cenário aqui, onde você já tem tudo ordenadinho e só tem um período para avaliar, ou seja, um ano ali para avaliar, você pode fazer o seguinte, a primeira linha do seu vendas aqui, ó, YTD, vai ser igual ao valor que você tem do primeiro registro, ok? E dá um Enter. E os demais valores vão ser o quê? Igual ao valor que ele vendeu naquela data, ou o valor que ele atingiu naquela data, né? Isso serve para vendas, para resultado, para indicadores, né? Para vários cenários. Então, ao valor daquela data de referência, ou seja, da linha B3 aqui nesse exemplo, mais o que eu atingi na linha anterior. Isso vai criar uma espécie de soma acumulada, vou dar um Enter aqui, e agora eu posso só clicar e arrastar para baixo aqui para todos os valores. Ou seja, a cada mês que passa, a cada data que passa, né, melhor dizendo, porque tem meses aqui que se repetem, mas são dias diferentes, eu vou acumulando aquele valor. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual que é o valor acumulado no dia 18 de abril daquele período, daquele ano, eu vou saber que eu vendi 26.708 e naquele dia eu já tinha um total de vendas acumulado de 327.036, né? Que é o que? É o 26 mil mais o acumulado que eu atingi até a data anterior ali daquele período que eu escolhi aqui, 18 de abril, por exemplo. Ou se eu quiser ver o acumulado do ano inteiro, 955.923. Isso daqui tem que bater exatamente com a soma total das suas vendas ou dos seus valores que você está validando. Então, se eu colocar aqui igual a soma, né, só para validar todas as minhas vendas e fechar parênteses, tem que dar o mesmo valor aqui, porque no final das contas é a soma acumulada, ou seja, eu vou vendo linha a linha quanto que eu acumulei naquela linha. Então esse primeiro exemplo aqui ele é mais fácil. Você pode fazer direto referenciando ali a célula, né, do seu valor e somando o valor da célula anterior, da linha anterior. Dessa forma, ele vai criar a soma acumulada. Só que isso só vai funcionar nos cenários em que você tem todos os seus dados ordenados, já de ordem crescente, né, para fazer sentido. E, por exemplo, quando você tem um período só. Como assim um período só? Se eu tiver aqui agora uma data de 2023, por exemplo, ó, 1/1 de 2023 e colocar mais um valor e só arrastar a fórmula aqui, né, que a gente fez, ele vai dar um valor incoerente, porque aqui eu deveria meio que zerar o meu período, né, o meu ano ali 2023 e começar tudo de novo. Por isso que não dá para fazer dessa forma quando você tem diferentes períodos. A não ser que você encontre, né, a primeira linha daquele período e coloque a fórmula lá igual o primeiro cara e depois faça de novo o processo, o que não é muito prático, ok? Então, se você tem um período só, beleza, você consegue fazer isso.
Agora vamos para o exemplo 2, onde eu tenho justamente o contrário aqui. Olha só, eu tenho justamente o contrário, não, justamente esse exemplo onde eu passo aqui de períodos de 2022 para 2023. Porém, aqui eu já deixei a fórmula aqui, eu vou deletar. Porém, aqui eu quero construir de uma forma que esse cálculo fique automático. Então, qual que é a outra opção que você pode utilizar? E essa não é a única, tá bom? Já vou comentar isso, tem várias opções para você fazer isso. Mas o que eu te indico aqui para você usar é a função, por exemplo, somar produto ou a soma, né? Também dá para utilizar fazendo a mesma lógica. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui, igual, somar produto, ok? Aí, qual é a primeira matriz que eu vou somar para fazer o produto, né? Para fazer a multiplicação? Primeiro, eu estou falando aqui do campo de vendas. Então, toda a minha coluna de vendas. É esses os valores que eu vou querer, tá certo? Ponto e vírgula. Agora é que entra o X da questão. Aqui, para deixar de forma automática, eu posso fazer algumas validações, como se fossem alguns filtros aqui nesse somar produto, para já, por exemplo, indicar para o Excel que aqui eu só quero o período, por exemplo, de 2022 ou o período que se refere ao ano da minha data aqui da linha que eu estou, e posso colocar também critérios para dizer que eu quero apenas as datas anteriores à linha que eu estou, por exemplo, anteriores a 1/1 de 2022, ou anteriores ou igual, né? Anteriores ou igual a 1/1 de 2022. Eu deixo isso parametrizado aqui no somar produto. Como que a gente pode fazer isso? Ó, vou abrir parênteses primeiro, porque a gente vai fazer uma espécie de validação, tá certo? E eu vou dizer o seguinte, olha só, eu vou pegar toda a minha coluna de data, e eu vou dizer que essa coluna de data toda aqui tem que ser menor ou igual à minha linha data, ao meu registro da data ali que eu estou nessa linha, na linha 2, por exemplo. Então, a minha primeira validação vai ser com base na data. Porém, eu posso ter, por exemplo, períodos de 2021, que seriam datas anteriores a 2022, tá certo? Só que eles não podem entrar aqui na conta, porque eu estou fazendo a validação aqui do year to date, ou seja, daquele ano, daquele período, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar esse parênteses e vou multiplicar para pegar mais uma condição. Eu vou dizer o seguinte, olha só, vezes, abre parênteses de novo, para a gente colocar a condição aqui. Vezes o quê? O ano igual a ano, né? Ano, abre parênteses, da minha data que eu estou aqui, dessa minha linha da data, ou seja, da data da célula B2 aqui, né? E fecha parênteses. Tem que ser igual ao ano, abre parênteses, de todos os meus campos data, que toda a minha coluna data, tá certo? Então, toda a minha coluna B ali, tá certo? E fecha parênteses. E fecha parênteses. Então, o que acontece? E fecha mais um parênteses do somar produto, né? Então, o que acontece? Aqui eu estou fazendo uma soma de todas as vendas, desde que todos os meus campos datas aqui, ó, sejam menores ou igual que a minha linha data aqui, ó, B2, né, no caso aqui. E que também, ou seja, essa multiplicação aqui nesse caso significa e que também, né? E que também o ano desse meu campo aqui B2, ou seja, 2022, né? Seja igual ao ano aqui de toda a minha lista. Ou seja, ele não vai pegar esses caras aqui, ó, que estão 2023. E se eu tivesse 2021 também não pegaria, 2020 também não, e assim por diante, porque tem que ser igual a 2022, igual ao ano que eu estou na linha. Porém, quando essa fórmula estiver, essa função no caso, né, estiver na linha, por exemplo, 18, aí vai ser ao contrário. Aí vai ser 2023, né? 2023 tem que ser igual ao ano aqui de toda a minha lista, ou seja, ele não vai pegar os anos aqui, ó, de 2022, nem de 2021, se tivesse, e assim por diante. Então, eu vou dar um Enter aqui, certo? E aí é só replicar essa função aqui para todas as linhas, né? Substituir todas as células nesta coluna com esta fórmula. Dessa maneira aqui, olha só, o ponto de troca de período, né? Digamos assim, de 2022 foi para 2023. Em 2022 eu finalizei o ano com 928.947 acumulado no final do período. E aí, quando eu começo 2023, eu começo com 70.334, que é o primeiro registro aqui do ano de 2023. E dessa forma,
Não importa, eu até deixei uma coluna ordem aqui, né? Para a gente trocar a ordem dessa planilha. Não importa a ordem do campo data, ou seja, pode começar do maior para o menor, do menor para o maior, pode estar no meio ali os valores, que a função vai funcionar da mesma forma. Então, eu vou ordenar aqui ó, um campo aleatório da forma crescente para mudar a ordem das datas aqui. Ó. Então, eu tenho junho, começando com junho, depois maio, depois janeiro, depois agosto. Porém, os valores aqui, olha só, em janeiro, que é o primeiro registro do período de 2022, ele é exatamente igual ali aos valores de venda, né? O que eu posso fazer para confirmar isso daqui? Ó? Vou copiar essa tabela inteira, jogar aqui do lado, para a gente comparar agora, ó, ordenando por data. Então, a primeira coluna, são os mesmos valores, tá, gente? A primeira tabela aqui está ordenada por esse campo ordem, que é aleatório, e a segunda tabela está ordenada pelo campo data. Então, olha só. Cadê o janeiro que eu tinha achado aqui? Janeiro de 2022. Janeiro de 2022, 66.000 e 66.870 e 66.870. Olha aí, ó, tudo certinho. Depois vai para 25 de janeiro. 25 de janeiro. Vamos achar 25 de janeiro aqui na nossa planilha. Aqui, 25 de janeiro. Ele vendeu 68.161, tá certo? Aqui é o mesmo valor. E o acumulado dele, ó, é 135.031. Por quê? É o 68 mais 66, esses dois aqui. Então, com essa fórmula, com essa função, no caso, né, você não precisa se preocupar com a ordem que estão os seus registros aí na sua tabela. Ela vai funcionar da mesma maneira, tá certo? Então é assim que você calcula o YTD, o Year to Date, que pode ser traduzido aí como o acumulado do ano, ok? Então você tem um exemplo mais simples que você pode simplesmente pegar o valor daquela célula ou daquele dia mais o valor do período anterior e clicar, arrastar para baixo. Só lembra que nesse cenário as suas datas sempre têm que estar ordenadas do menor para o maior para fazer sentido, tá certo? E não pode haver aqui ó, quebra de período, ok? Para avaliar um período só, a não ser que você entre lá na célula e altere o valor, tá certo? Se você tem períodos mais complexos e mais dados, sugiro que você utilize a função aqui somar produto, ok? Lembrando que essas duas formas não são as únicas formas de fazer isso, existem outras formas, tá bom? Você pode explorar depois, função filtro, função soma, soma C, ok? Você tem algumas opções para fazer isso. Essa daqui eu acho bastante prática, por isso que eu resolvi mostrar para vocês, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal e quarta-feira às 8 tem aula ao vivo. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Comenta aqui o que você tem achado do conteúdo, se você vai utilizar esse conteúdo, se você usou esse conteúdo e se fez diferença para você no seu dia a dia aí no seu trabalho, tá certo? Eu vejo vocês numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!